Então tá, vamos lá, mais um vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Eduardo, você está no canal Luzes e Tarô. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Luzes e Tarô. E bem-vindos, né? Obrigado por todos aí, por mais uma temporada. É uma gratidão enorme, né? É um prazer estar aqui, conseguir estar aqui, né? Diante de tantas tentativas que já ocorreram, né? A gente conseguir fazer mais uma temporada de vídeos aqui conosco aqui no Luzes e Tarô, tá? Sem mais delongas, porque, enfim, o vídeo tendencia a ser um pouco longo, né, com detalhes. Hoje o tema vai ser essa pessoa que você trouxer na mesa, tá? Ele ou ela ainda te vigia nas redes sociais, ainda te stalkeia, ainda te olha nas redes sociais? Vamos tentar ver um panorama geral e vamos tentar detalhar, né? Claro que a espiritualidade é que manda, as cartas vão dizer, mas vamos tentar ver um panorama geral, vamos tentar detalhar essa situação. Ele ou ela, a pessoa que você trouxer na mesa, tá? Essa pessoa ainda te olha, te vigia nas redes sociais, sim ou não, ok? Escolha com calma uma das opções: deck verde, Gilde Royal, deck roxo, Tarô das Bruxas. Pode ver os dois? Pode ver os dois, mas fica a seu critério. A conexão é importante, né? E a conexão é parte sua, né? Você sabia que tem que saber fazer leitura assistida no tarô, no YouTube? Porque a maioria... Claro, a maioria que produz o vídeo de tarô se preocupa com retenção, com entretenimento, mas ninguém te alerta que também tem que saber fazer a leitura, você daí, do outro lado da tela, tá? Tem que saber fazer a conexão, tem que estar no momento de calma, não tem que estar com muita ressentimento, né? Muito ruído aí na sua razão, digamos assim, para você ter uma leitura mais fidedigna possível, tá? Com as aspas, com a variável de espiritualidade, quando quer falar, fala. Então faça também as suas adaptações necessárias, é uma leitura aberta de YouTube. Enquanto você se conecta aí, eu me conecto aqui, eu vou fazer uma oração rápida e aí a gente já vem com o primeiro deck. Essa pessoa ainda te olha nas redes sociais, sim ou não? Peço sua licença, eu vou fazer uma oração. Bem, dito isso, vamos lá, primeiro deck. Você que se conectou com o primeiro deck, vai deixando aí seus comentários, tá? Se você se conecta com esse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal, nem peço, né, para se inscrever. Considere se inscrever, veja aí as playlists que a gente tem, tá? Enfim, vamos lá. Traz para a mesa agora a energia dessa pessoa. Você que se conectou com o primeiro deck, deck verde. Essa pessoa ainda te vigia nas redes sociais, sim ou não? Vamos ver aqui um panorama geral e tentar detalhar. Ruri, salve! Fala comigo, fala aos nossos corações e consciências dessas pessoas que estão assistindo agora. Rupchá, Uri, acho que eu vou tirar mais um arcano maior, tá? Uri, salve! Rupchá. Pulou um 9 de copas aqui, tá? Uri, salve! Doze cartas aqui, tua mão na minha, 12 não, perdão, pulou uma aqui, são 11. Tenho 2, 3, 4, 5, 6, sétima carta, oitava, 11 cartas, ok? Eu vou tirar mais um arcano maior, já está embaralhado, tá? Vai ser esse aqui. Presta atenção na tua leitura. Vamos lá, eu tenho aqui um 9 de copas, 11 cartas aqui na minha mão, tá? Um 9 de copas, Arcano do Mundo, tá? Esse deck aqui é muito bonito, é o Gilde Royal. Arcano do Mundo, tá? Um 9 de copas, Rainha de Ouros, 10 de ouros. Pajem de espadas, tá? Antes de tirar essa segunda parte da mesa, deixa eu passar você para cá. Vamos lá.
veja só, deixa eu dar uma olhada na tua mesa aqui. Essa pessoa ainda te olha nas redes sociais, né? Olha, o que eu tenho, tá? Você ficou muito no foco da cabeça dele, dela, tá? Você ficou muito, assim, tomou parte demasiada da razão dessa pessoa, tá? Isso é bom? Sim e não, tá? A parte negativa disso é que essa pessoa sentiu que não tinha o controle, né? Ou, enfim, sentiu que não teria base, não teria raiz ali. Seria só mais algo efêmero ou... Eu vou tratar isso como passageiro porque eu estou pensando demais nessa pessoa. Eu vou tratar isso como passageiro porque eu estou esperando demais uma resposta, porque eu estou pensando demais em contatar nesse sentido, tá? Acredito ainda que existe boa relação entre vocês, tá? Para vocês voltarem a se falar. Não existe uma energia aqui de prisão, de ressentimento ou de débitos emocionais. Nada disso aqui tá bem aberto, né? Bem amplo, tá? Eu acho que manter as boas relações, a amizade, né? O coleguismo antes da amizade é importante. Eu acho que a pessoa que você trouxe na mesa, ele ou ela, tem muita essa energia, tá? Essa energia do coleguismo. Vou trabalhar o coleguismo ou eu vou proteger o coleguismo, acho que é a melhor definição, tá? Rainha de ouros e um 10 de ouros. Eu vou proteger o coleguismo porque eu tenho vontade, assim, enfim, de se relacionar como colega mesmo, né? Antes de ser amigo, antes de ser qualquer outra coisa, a gente é colega. Então tem essa energia de tentar proteger o coleguismo, de manter essa boa relação, essa boa vizinhança, né? A energia da boa vizinhança, por exemplo, tá? Mas ainda, para a grande maioria aqui, eu vou falar para vocês que é uma relação que está aberta, tá? No sentido de tem muita possibilidade de, como é que eu posso dizer? Vocês amanhã ou depois, esse coleguismo refinar, digamos assim, tá? E aí passar para próximos passos. Existe uma parcela específica, aí não é para a maioria, né? Existe uma parcela específica que aqui eu vou apontar, vamos ver, vai depender da tua mesa aqui, mas existe uma parcela específica que, na verdade, já é uma relação que começa, né? Começa com o pé direito, digamos assim, tá? Com brilho, com maturidade, com... diretrizes, né, digamos assim, com objetivos e pontos bem específicos sendo trocados e acordados desde o início, tá? Então existe uma parcela aqui que é um início de relacionamento, poderia se dizer assim. Vai depender dessa segunda parte da mesa. Vamos dar uma olhada nela. Aqui, deixa eu afastar isso aqui. Aqui eu tenho a carta da Lua. Não, acho que é melhor deixar a mesa, né? Carta da Lua, eu vou colocar ela como pano central, um 5 e um 5 de copas. Eu tenho um 9 de paus. Eu tenho um 3 de copas. Cavaleiro de ouros. Rainha e uma rainha de copas. 7 de espadas, tá? 2 e um 2 de espadas e um cavaleiro de espadas. Olha só. E aqui são dois panoramas, tá? Aqui são duas interpretações, são duas leituras para o que a gente viu aqui. Primeiro, pessoas que não estão que não estão em início de contato ou reinício de contato, não estão, tá? Pessoas que se conheceram, se afastaram, por exemplo, tá? Essa pessoa ainda te vigia nas redes sociais, no duro, seria um sim, tá? Só que existem aqui alguns prós e contras desse sim, né? Eu vou tentar pontuar o máximo possível, mas a gente tem duas interpretações, como eu falei, tá? Então, se a pessoa te vigia nas redes sociais, veladamente sim. Com certa culpa não é culpa, eu diria certa sensação de... Não seria arrependimento, uma certa sensação de um desperdício por não ter contatado melhor, não ter fluído melhor, tá?
existe aqui o lado bom disso, tá? É que essa pessoa se autorresponsabiliza. Se autorresponsabiliza pelo que aconteceu, né? Pela falta de comunicação, pelo afastamento, pela reaproximação fria demais. Enfim, existe aqui um te olhar nas redes sociais, mas não é mais como já foi um dia. É com uma certa sensação de perca, né? Mas essa perca não é, eu perdi ela na minha vida, eu perdi ele na minha vida, não. Essa sensação de perca é dele com ele mesmo, dessa pessoa com essa pessoa mesma, tá? Existe aqui um senso, eu diria até um certo senso de responsabilidade, né? Quando eu olho para trás, quando eu vejo como se deu tudo, ou como não se deu tudo, eu trago para mim a responsabilidade, entende? Então, não é culpa dela, é culpa minha. Se eu fiquei esperando uma resposta dela de X maneira, talvez a culpa foi minha de não ter comunicado isso bem, entende? Ou se eu tive uma resposta dessa pessoa de X maneira, talvez fosse culpa minha por não ter comunicado da forma como eu deveria comunicar, entende? Então tenha esse senso, essa maturidade, esse senso de responsabilidade após uma sensação de perca, digamos assim, tá? Mas não há aqui também uma exclusão total, ainda há esse olhar veladamente para você com uma certa possibilidade, ainda te olha com, como é que eu posso dizer, com uma certa beleza, né? A beleza, enfim, tem um tom da beleza aqui que é inegável também, mas há um subterfúgio, digamos assim, para te olhar veladamente, que por exemplo, eu entendo essa pessoa, eu entendo como se deu e eu trago a responsabilidade para mim, eu já não culpo mais essa pessoa, se eu culpava, por exemplo, ou eu já não culpo mais X, Y, Z. Eu sei que a responsabilidade foi minha, como as coisas se deram, tá? Ao passo que também vejo aqui uma espera, tá? De você que está no vídeo agora, eu vejo uma certa espera, um certo querer olhar veladamente, né? Então tem aquela coisa de olhar nas redes sociais vez ou outra, tanto de um quanto para outro, de um para um, de outro para de um para um, de um para o outro, de outro para um, tá? Claro, a pessoa que você trouxe na mesa tem essa cadência, né? Já olhei diferente um dia. Hoje eu vejo com uma sensação de perda, ou seja, eu não tenho uma expectativa aqui de retomar nada ou enfim, de surpresas acontecerem na nossa vida, não tenho essa expectativa e eu olho com certa maturidade, sabendo que cabe a mim a responsabilidade de tudo, independente de quem, de como se deu ou como não se deu a coisa, tá? Ao passo que eu também vejo um olhar velado da sua parte, na verdade uma expectativa velada da sua parte, ok? Poderia falar mais só nessa mesa, mas não é uma mesa particular, é uma mesa de YouTube, né? E eu preciso dar uma outra interpretação aqui. Para você que está começando um relacionamento, como eu falei, tem uma parcela específica de pessoas aqui que começou o relacionamento até com o pé direito, não é? Para vocês, eu acho que vocês vão precisar jogar mais limpo, tá? Sair um pouquinho do personagem cada um. Você, a pessoa, a mulher que estiver vendo, né, adapta para a sua realidade, mas a parte feminina que estiver vendo o vídeo aqui, eu acho que você vai precisar ser mais... entrar um pouco mais na realidade dessa outra pessoa, dessa pessoa que você trouxe na mesa. Entrar na realidade significa saber as batalhas que ele tem, ele ou ela, né, a pessoa que você trouxe na mesa, saber as batalhas, os desafios, né, saber aonde tá pegando, tá, porque essa pessoa, ela na verdade, ela não vai conseguir te dar tanta atenção, presta atenção no que está sendo dito. Aqui fala de um relacionamento, perdão, acho que eu movimentei aqui Aqui fala de um relacionamento para uma parcela específica que, digamos assim, começou com o pé direito, tá bem aberto, tá bem amplo, tá bem possivelmente frutífero, digamos assim, tá? E aqui fala que vocês vão precisar um pouco desmascarar as coisas ou sair dos personagens, tá? É aquela coisa, né? No início tudo é doce, né? Então seria ideal vocês começarem a alinhar passos mais estáveis, tá? Então essa pessoa, ela vai se afastar, tende a se afastar ou tende a mudar a vibração com relação a ti, se ela não perceber que você está na mesma vibe que ele, que ela, a pessoa que você trouxe na mesa, tá? Se essa pessoa não perceber que você está participando dos desafios dela, né? Essa pessoa que você trouxe na mesa, olha, eu tenho esses problemas, eu tenho
como é que é? Essas pedras aqui no sapato, tá? Tá doendo no meu calcanhar. Essa pessoa, ela vai esfriar. Ela vai se frustrar? Vai se frustrar. Vai se arrepender? Vai. Mas vai esfriar e pode até mudar o comportamento, tá? Então existe aqui uma necessidade, um pouquinho de passar um pouquinho essa fase da sedução ou dos primeiros passos, digamos assim, para entrar mais na vida real, realista, dos problemas de um e do outro, sabendo que a mesa aponta para uma necessidade um pouquinho maior de pontualidade da parte feminina da mesa, tá? Ser um pouco mais pontual para mostrar, né, que olha, essa vida ou esse desafio não é para mim. Por exemplo, tá? Você, parte feminina da mesa que tá vendo o jogo. Ou o contrário. Olha, eu entendo esses desafios, tá? Eu não posso te ajudar com isso, mas eu entendo e te apoio nisso, naquilo, naquilo outro. Entende? Vai precisar de uma certa clareza nesse sentido. Quando a gente fala de clareza, fala de pontualidade, a gente fala de decisão e a gente fala de filtragem, tá? Porque se negar que tem problema, se negar a vida real, se ficar só de oba, 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 oba e os dois negarem as vidas paralelas que vocês têm, em certo momento, assim, em certa medida, isso vai velando, isso vai se afastando, tá? Acho que é o principal dessa primeira leitura, ok? Acho que eu vou jogar mais um pouquinho no baralho cigano. Rupcha, Urie, salve. Para essa parcelinha específica, tá? Vocês começaram um relacionamento agora, vocês, enfim, estão trocando ideia, tá fluindo a coisa. Deixa eu ver o que o baralho cigano ainda aponta só para essa parcela específica. Rupcha, Urie. Fala comigo, fala aos nossos corações e consciência dessas pessoas. Uriu, salve. Eles conectaram aqui com essa parte específica da mesa. Caiu a carta do coração ali, eu quero mais 3, tá? Carta dos lírios. Carta das flores. Carta da carta. Opa, acabou saindo 2. O cavaleiro e o homem e o cavaleiro. De fato, tá? Vocês têm tudo para... É um relacionamento que começa bem, tá? E a troca, né? A real troca, como é que fala? A reciprocidade pode ser um ponto-chave de vocês. Mantém as cartas abertas, digamos assim, os pingos nos is, desde o início, tá? Não vai ser rude, não vai ser... É diferente, tá? Tô falando que se vocês fantasiarem demais, negarem a realidade, né, das vidas paralelas além, né, do relacionamento que vocês estão desenvolvendo, isso tende a esfriar. Pelo contrário, tragam a vida, a realidade ao relacionamento, filtrando, se ajudando, né, sabendo... Olha, aqui eu consigo colocar a mão, aqui eu consigo ajudar, tô contigo nisso aqui eu tenho que ficar a par, etc, etc. Tá entendendo? Mas eu acho que, graças a Deus, é aqui uma tendência de um relacionamento que começa muito bom, muito ímpar. Agora enfim, a conversa, né? O tete a tete, os acordos, né? Os pré-acordos e os cumprimentos de acordo aí desde o início. Que Deus os anjos te abençoe, obrigado pela companhia, pela presença. É uma leitura rápida aqui, tá? 2 aspectos. E agora eu vou para o segundo deck. Só um momento. Para você que se conectou com o segundo deck, Tarô das Bruxas, mentaliza essa pessoa, traz para a mesa a energia dele ou dela aqui na mesa, né? Por isso, salve. Fala comigo, fala aos nossos corações, aos corações e consciência dessas pessoas que se conectaram com a segunda leitura. Essa pessoa ainda te vigia nas redes sociais, sim ou não? Vamos ver o que a gente tem de parâmetros aí. Apontamentos gerais e também vamos tentar ver um detalhamento maior. São dois arcanos maiores aqui, 2 cartas, tá? Urias, salve. Puxa, Oriô. Para você que se conectou com essa segunda mesa, essa pessoa que você trouxe na mesa aí agora, traga a energia dele ou dela. Essa pessoa ainda te olha, te vigia, te stalkeia, enfim, nas redes sociais. Quais são aí as energias predominantes, os intuitos disso, né? São 4 cartas, 12 cartas na verdade. Tua mão na minha. 1, 2, 3, 4. 7ª carta, 8ª, 10, 11, 12 cartas.
Primeira mesa aqui, né? Primeira parte da mesa, deixa eu colocar assim para ti, que essa aqui é a segunda parte da mesa. Primeira parte da mesa, temos um arcano maior que traz uma certa centralidade aqui, né? Uma temperança, né? Rainha de paus, as de paus, 7 de copas. É uma carta de olhar velado, né? Uma carta de insegurança também. Uma rainha de espadas. Deixa eu entender tua mesa aqui. Espera aí. Olha só. Aqui já é uma mesa mais conflituosa, né? Diferente da primeira. A primeira até coloquei dois grandes grupos ali, né? Fiz duas interpretações a partir da primeira mesa. Então, olha só. Não tem por que negar, tá? Que você teve intenção aqui. Intenção. A tua intenção, né, parece que vocês iniciaram, vocês flertaram aqui. Não sei o tempo, tá? Não sei o tempo aí. Se foi muito no passado, se faz muito tempo isso, enfim. Parece que vocês já flertaram. Parece que vocês já trocaram alguma coisa. Muito parece aqui. Muito possivelmente aqui, tá? E aí eu não sei, aqui não tem por que negar, né? Aqui ficou claro a sua intenção, tá? Então, aqui para a grande maioria, para as mulheres aí da mesa, né? Parte feminina, mulheres da mesa que estiver assistindo, você fez sua parte? Digamos que sim, tá? Até certo ponto e nos pontos principais ali, digamos assim, tá? Então não há culpa com relação a isso, tá? Ao passo que o lado oposto dessa mesma, dessa mesma visão sua intenção ficou clara. E há ainda a intenção, ou pelo menos o desejo desse contato, tá? Apesar de você se manter zen com relação a essa pessoa que você trouxe na mesa, apesar de você se manter, vou excluir, ou vou, sei lá, vou parar de seguir, eu tô zen, eu superei, né? Apesar de você ter essa capa é necessária, digamos assim, tá? Também é uma verdade. Não tô falando que é mentira, pelo contrário. Quando eu falo capa, significa que a sua persona, né? A máscara, que é o que as pessoas, né, que a gente tem, chama persona, né? Ela foi construída em cima desses conflitos. Então hoje você tá zen com relação a isso. Hoje você consegue vestir essa capa e superei, e falo, já fiz o que deveria fazer, não deu, enfim, entende? Então parou aquele comichão, ou digamos assim, aquele conflito com relação a tudo isso. Isso é o que você conta para ti mesma, tá? Ou para ti mesmo. E é necessário mesmo você fazer esse conto para você mesma. Isso já mostra uma certa evolução, tá? Mas é como se fosse um vulcão adormecido, tá? Se ocorresse, vamos ver essa mesa aqui. Vamos ver essa mesa. Essa mesa aqui pode contar muita coisa, tá? Talvez, enfim, vou falar agora, mas talvez essa mesa conte mais. Mas se por um acaso ocorresse, sei lá, um evento fortuito do universo, né? Ou seja, um grande acaso, e a gente tivesse enfim, um encontro, alguma coisa que saísse uma faísca aqui, isso aqui emergiria. Isso aqui tudo emergiria, tá? Eu mudaria a mesa, ok? Mas assim, eu digo para você que ainda assim é necessário essa sua conduta, tá? Uma conduta um tanto mais fria, um tanto mais racional, mas na verdade está velando a si mesmo. É a forma como você encontrou para dar continuidade na vida de forma saudável, digamos assim, tá? Mas há um desejo intenso aqui de grandes novidades, de grandes reinícios, mesmo que seja um desejo velado, tá? Ou um desejo controlado, tá? O bom comportamento social necessário, bom comportamento social necessário, digamos assim. Bom, agora vamos ver se de fato há essa visão, né? Essa busca, esse vigiar, esse olhar você nas redes sociais, sim ou não? A carta da estrela, 6 de ouros, 9 de paus, 7 de paus,
Cavaleiro e um cavaleiro de copas. 6 de copas. Nossa. 9 de ouros. 10 e um 10 de copas. E um pajem de copas. Olha só. Tá? Olha, vocês se gostam, tá? Não sei, não é essa a leitura, não é o intuito da leitura, né? O que aconteceu aí, cargas d'água nos caminhos aí de cada um, tá? Mas vocês se gostam e há sim uma reciprocidade. Na verdade, eu diria que há agora, nesse momento, um ponto de evolução, um ponto de maturidade, primeiramente, um ponto de evolução, né? Maturidade é fruto de evolução. Espiritual, aí de ambos, enfim. Ponto de evolução geral, tanto dos seus mentores espirituais, quanto seu, quanto dessa pessoa, enfim. Há um ponto de evolução em que a reciprocidade que ontem não ocorreu, e eu diria com um pouquinho mais, um tempero a mais. Eu diria assim, ó. O conflito, não. A briga, a força que eu fiz para não ser recíproco no passado, tá? Entenda para os dois. Isso, né, proporcionalmente aí, né, devidas às proporções para cada um. Mas o esforço que eu fiz para não ser recíproco no passado, hoje se inverteu. Hoje, esse esforço eu entendo, eu aceito, mas ele é domado, ele é como ele deveria ficar, com uma válvula de segurança, né? Ele sempre deveria ter ficado ali, como uma válvula de segurança. O esforço para essa reciprocidade não ocorrer. Hoje não, hoje é o contrário. Essa reciprocidade, ela é saudável, né? Ela é madura, então ela é entendida. Claro, não há os conflitos, portanto as tensões, e quando a gente fala de tensão, a gente também toca em desejo, tá? Não há tantos conflitos quanto no passado, portanto essa reciprocidade ela soa como uma água fluida que cura, ela soa com uma certa maturidade que traz cura a ambos aí, tá? Eu acho que vocês se gostam, existem conflitos, existem, tá? No passado eu acho que vocês, né, tiveram mais chances, né, do que hoje, com certeza, mas esse não é o caso, isso não é o tom da leitura, tá? Então, há essa procura nas redes sociais, há esse vigiar. Eu digo que aqui não é a palavra, o verbo não é vigiar, tá? O verbo é olhar com gratidão, olhar com desejos bons, né, digamos assim, tá? Então, claro, a beleza e a parte feminina da coisa aqui chama muita atenção para quem é a parte feminina da mesa, tá? Então, existe esse vislumbre da beleza, tá? É recíproco isso, também mostra reciprocidade nisso, tá? Mas a beleza feminina aqui é o ponto-chave, então, acredito, né, para relações héteras aí no passado, vocês se conheceram... Vocês, ao menos, tiveram a oportunidade de se conhecer desde o início lá da infância ou da pré-adolescência, por exemplo, tá? Vocês tiveram ao menos esse início aí, ou oportunidade de se conhecer desde esses períodos aí, tá? Relações héteros em evidência pro passado aí da maioria, ok? Ao passo que eu não vejo uma certa união aqui, então eu não vou falar de desenlace, não vou falar de enlace, nada disso. Vou falar de desejo. Na verdade, te acho bonita, sempre vou te achar bonita. Te acho bonito, sempre vou te achar bonito. Portanto, tenho uma atração em você. Portanto, gostaria de ter mais proximidade com você. Independente do passado, a forma como eu tenho de te contatar é te olhar nas redes sociais. A forma como eu tenho de não perder o vislumbre da sua beleza é te olhar nas redes sociais. Então não é vigiar, aqui tem um olhar. Eu agradeço, né? Enfim, o passado tá, né? Então tá superado e tal, mas eu tenho, né? A beleza atrai o olhar, né? Já dizia o poeta. Então é claro que se eu tiver oportunidade eu vou ver os teus stories. Se eu tiver oportunidade eu vou olhar lá na rede social sua, no seu LinkedIn não, no seu antigo Twitter, né? LinkedIn é rede profissional, né? Enfim, se eu tiver oportunidade, sim, eu vou olhar e não tenho culpa nenhuma disso. Não tenho nem a intenção de velar isso para você. Essa pessoa não tem. Então, toda vez que essa pessoa tem oportunidade de te olhar, ela te olha.
Essa é a verdade. Então você não tem aqui, o que você pode inferir dessa mesa, tá? Essa pessoa não te olha em segredo, né? Essa pessoa não te olha em segredo. Então todas as oportunidades que ele tem, ou ela, a pessoa que você trouxe na mesa, de te ver, de te olhar, essa pessoa vai te olhar. Então é isso que você pode inferir, né? Então, assim que ele ou ela tem oportunidade, quando passa, brilha ali nos stories, alguma coisa, essa pessoa vai te olhar, tá? Então não há um velar, não há um stalkear, não há um vigiar. Não, tem um olhar, te olha, te acha bonito, te acha bonita, deseja bem para ti, sabe que poderia até iniciar um contato, mas iria aparecer aqui fora de figura, por exemplo, um contato hoje, tá? Então, te olha de forma, como é que eu posso dizer, passiva, não vou dizer distante, passiva, porque de fato não tem competência, digamos assim, né? Competência no sentido de não estar na posição, não está na posição de trocar mensagem, de entrar em contato com você, não agora, nesse momento, tá? Acho que é isso. Ponto forte, a reciprocidade de vocês se gostam, passado de vocês tem alguma coisinha lá que também já foi superado e parece até bonito. Não vou jogar o baralho cigano, não. Eu acho que eu vou fazer uma leitura. Eu vou aproveitar aí e ensejar, né? Uma leitura aqui, ó, Cartomancia Espanhola. Essa leitura que eu vou fazer agora, tá? Eu tive a ideia de fazer agora. Então não é para um montinho, não é para outro. Pode-se entender que seja para os dois. Aí você faz aí as suas adaptações necessárias, tá certo? Então, independente aí da sua escolha, se você tá no final, se você ficou até o final, essa mesa aqui não é para nenhum dos decks, tá? Uri, salve, Rupchauriô. Uri, Rupchauriô. Vamos ver se essa pessoa, ela vai te contatar aí. Vamos ver uma mesa nesse sentido. Não dá para jogar uma pirâmide invertida aqui, tá? A pirâmide invertida, para quem não conhece aqui do canal, eu faço nesse baralho aqui, tá? Nessa Cartomancia Espanhola. Ela tende a ser muito densa. O que é densa? Muito dentro aí, muito pesada para mim ler, mas ela traz muitos detalhes de um círculo apenas, tá? Então, às vezes bate muito forte, nossa, a pessoa fala, bateu muito, e às vezes o contrário, depende de cada um aí, tá? Então não dá para me fazer essa pirâmide invertida, eu vou fazer, sei lá, metade dela. Ó, As de ouros, 6 de paus, rainha de ouros, copa prateada, eu vou deixar, rei de copas, 3 de paus, 3 de copas, 9 de copas, 7 de ouros, 9 de espadas, 7 de paus, 4 de espadas, mais uma, tá? Essa pessoa vai te contatar, né? Essa pessoa, ela tem, provavelmente ela sabe que você está num outro relacionamento, né, para a grande maioria aqui, e te olha distante, tá? Eu não sei se há essa reciprocidade desse saber, ainda não sei se há essa reciprocidade desse saber. O quê? Eu também sei que o outro lá está num outro relacionamento, tá? Mas aqui mostra, não sei, né? Mas aqui mostra que tem essa visão, né? Eu sei que há um relacionamento ali, não posso me meter, né? Pelo contrário, até desejo bem. Outra coisa, essa pessoa passou por uma mudança muito grande, né? Essa mudança muito grande, ela afastou vocês de alguma maneira, tá? Ela curou, ela sarou conflitos e tensões desnecessárias, tá? Isso não é culpa de ninguém, isso acontece. Mas, né, e também, por outro lado, afastou fisicamente, digamos assim, vocês de alguma maneira, tá? 9 de paus, 8 de paus, vamos pro final já. 2 de copas. Essa separação, e eu não vou entrar em detalhes desse tipo de separação aqui, já falei um pouquinho dela, ela fez com que fechasse um ciclo para ambos, tá? E também iniciasse outro, mas o principal é que fechou bem, né? Fechou curando o amor, ou fechou guardando os bons sentimentos, tá? Guardando os bons desejos também, ok? Então há aqui digamos assim, um agir da espiritualidade, tá? A primeira carta da tua linha, da tua mesa é um as e um as de ouros, né? Há um agir da espiritualidade, digamos assim, para afastar vocês de alguma maneira.
Enfim, a Nina bateu aqui agora, tá? Desculpa, eu vou cortar esse pedaço. Afastar vocês de alguma maneira e manter essas relações saradas, tá? Para não causar nenhum tipo de tensão. Não sei se por inexperiência, não sei se por... enfim, depende da relação de cada um. Mas aqui há um agir da espiritualidade a fim de manter essa relação saudável, tá? A fim de manter esse solo frutífero, mesmo que afastados vocês estão, né? Tá? Então há um sanar do amor, digamos assim, há um fechamento de ciclo, uma conclusão de ciclo, um agir da espiritualidade, concluindo aquele ciclo, tá? Deixando o terreno fértil, digamos assim, tá? Porém afastados, não é valete de copas, ó. Copa dourada, eu entendo nesse deck aqui, eu aceito, tá? E um 6 de espadas. Então olha só como termina a tua mesa, tá? As de ouros, um 3 de copas e um 6 de espadas. Assim, conflitos invertidos aqui. Conflitos foram sanados, existe alguma coisa guardada lá, alguma coisinha de ressentimento, pontos de mal entendido, pontos de ser mal entendidos, né? Pontos de mal entendimento. Não sei se você me entendeu. Eles estão debaixo do tapete, estão guardadinhos, estão no lugar onde deveriam estar. Não existem relações perfeitas, não existem corporações perfeitas, não existem nada no mundo. O mundo é volátil, né? Tudo se transforma. Então não tem essa, não precisa ter, e nem isso é saudável, de ter o controle de tudo ou ter tudo saudável, né? Olha, não. O mundo é uma intensa manutenção, tá? A vida é uma intensa evolução. Então há aqui um separamento entre vocês, há um desejar bem aí dos relacionamentos, para quem tem relacionamento mesmo. Olha, eu sei que ele ou ela lá tem um relacionamento, tá? Desejo bem, não importa que não esteja comigo. E há aqui também um afastar sorrateiro, né, digamos assim, né? Sorrateiro não no sentido ruim da palavra, no sentido de eu não quero causar conflito. Então eu não quero que ela veja que eu estou vendo stories dela, por exemplo. Não quero que ele veja que eu estou vendo stories dele, por exemplo, para não ensejar nada, porque eu sei que ele está com outra pessoa, eu sei que ela está com outra pessoa. Tá? Então o terreno é fértil, ficou sanado aquilo, né, que deveria ficar. Tá? Vocês estão afastados, para alguns, para muitos até, tá? Ambos têm relação, né? Então eu sei que ele tem uma outra pessoa lá, né? Que ela tem uma outra pessoa lá, desejo bem, né? Olho de longe, olho distante, né? Mas que eu tenho desejo ou tenho intenções, tenho, tá? Mas tem também o resguarde, né? Um resguarde de eu não vou, né? Saio pela espreita, nesse sentido, tá? Então, não quero ensejar nada, não quero causar nada, né? Não quero começar nada, tá? Porque eu sei que se eu insistir, se eu tocar... Primeiro que não é o momento. Primeiro que vocês nem têm tanta liberdade assim, tá? Isso aqui tá bem casado, bem no meio, esse rei, essa rainha, uma copa prateada, bem no miolo da tua primeira linha. Isso mostra a conexão, mas mostra a prisão, né? Não tem liberdade de vocês. Nesse sentido, a liberdade é que vocês, por exemplo, estão num relacionamento, ou o outro está no relacionamento, ou ambos, tá? É isso que eu interpreto aqui, isso que eu entendo. Então esse sair sorrateiro não no sentido ruim da palavra, é exatamente porque para não causar nada, né? Para ficar do jeito que está. Então é um gostar velado, um amor à distância, tá? Um amor que está guardado, não diria as 7 chaves, mas está guardado e locado, fechado no meu coração. Bom, essa é a leitura. Se você gostou desse vídeo, fica aí, deixa o teu like, compartilha com um amigo, eu tô fazendo uma temporada de vídeos aqui no LT, tá? E com muita gratidão que eu tô conseguindo fazer. Essa é a terceira tentativa de temporada. Que Deus e os anjos te abençoe. Obrigado por mais uma companhia, uma presença. Comenta pra mim, ajuda a engajar. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito, tá? Aqui é uma leitura de... Pô, nem te conto as novidades que tem aí. Não, eu não vou falar de novidade, não. Não vou falar de novidade, não. Mas, enfim, eu aceitei essa tarefa espiritual, tá? Isso aqui não apareceu no acaso pra mim. Eu não vim aqui no YouTube tentando engajar, não, isso aqui, enfim, eu tenho uma história muito bonita com o tarô, tá? Talvez eu conte ela para vocês um dia. Que Deus os anjos te abençoe, obrigado pela companhia, pela presença, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe os teus relacionamentos, Deus abençoe o teu trabalho, Deus abençoe a tua saúde, a tua família, tá?
Deus ilumine e abençoe teus caminhos. Obrigado. Mais uma vez, até a próxima.